Você pode chamar uma função criada por você mesmo dentro de outra função que também foi criada por você mesmo. Vamos dar uma olhada em um problema que permite ilustrar isso. Veja, calcule a probabilidade de alguém ganhar na Mega Sena ao apostar 6 dezenas. Então a probabilidade é dada por 1 dividido pelo coeficiente binomial, que seria n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial. Então aqui o que nós temos é que n é a quantidade de dezenas nas quais o jogador pode apostar e k é a quantidade de dezenas nas quais o jogador apostou. Então, para resolver esse cálculo, note o seguinte: eu calculo o fatorial uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não faria sentido que eu implementasse esse cálculo 3 vezes. Basta criar uma função e chamar essa função 3 vezes. Para organizar o nosso código, nós podemos ainda implementar uma função que calcula esse coeficiente binomial, utilizando a função do fatorial, e por fim, uma função que calcula essa probabilidade. Então vamos dar uma olhada em como fazer isso. Primeiro, vamos criar os protótipos das nossas funções. Vamos declarar aqui o protótipo da função que calcula o fatorial. Então, calcular fatorial. E esta função recebe um valor inteiro, n, que seria o número do qual eu quero calcular o fatorial. Veja que o fatorial é um número inteiro, mas eu declarei a função como double porque uma variável inteira não cabe o valor do fatorial que vai ser calculado nesse problema. Tá? Então o número double acomoda esse valor de uma maneira apropriada para fazer o cálculo. Por isso que a função é do tipo double. Vamos criar agora o protótipo da função calcular binomial. Então, para calcular o coeficiente binomial, eu preciso receber um valor n e um valor k. E, por fim, vamos calcular a probabilidade. Então, calcular probabilidade. Veja que, nesse caso, eu não preciso de nenhum argumento. Por quê? Eu estou simplesmente aplicando aquela fórmula que foi colocada lá no slide, com n valendo 60 e k valendo 6. Tá? Então eu já sei quais são os valores que vão ser utilizados para fazer esse cálculo, calcular a probabilidade da Mega Sena. É isso que essa função vai fazer. Feitos os protótipos, vamos agora à implementação das funções. Você vai notar que, pelo simples fato de eu estar utilizando funções para resolver o problema, o meu trabalho vai ser bem reduzido. A única função na qual eu vou ter realmente um trabalhinho para fazer é no calcular o fatorial. Depois disso, eu apenas vou reutilizar o meu código. Então, para calcular o fatorial, vamos declarar aqui uma variável do tipo double chamada resultado, cujo primeiro valor é 1. Para calcular o fatorial, a gente já viu que basta que eu gere agora valores que vão multiplicar esse resultado. Então, valores de 2 até o próprio n, incrementados de 1 em 1. Faço que o meu resultado corresponde a ele mesmo, vezes o próprio i. Então, resultado vale 1. A minha variável de controle do for, que é o i, vale 2 inicialmente, é incrementada de 1 em 1 até o valor do próprio n. Então aqui eu tenho o multiplicador sendo mudado a cada iteração. Final do last for, eu tenho o resultado do meu fatorial. Basta então que eu retorne uma cópia do valor da variável resultado. Nesse ponto aqui, podemos testar se essa função do fatorial está funcionando. Então, cout calcular fatorial. Vamos colocar aqui o fatorial do 6, para ver o que aparece na tela. 720, ok, está correto. Calculado o fatorial, agora vamos calcular o coeficiente binomial. Então, o que nós sabemos é que o coeficiente é n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial. Então, nós podemos diretamente retornar o valor da seguinte expressão. Primeiro, calcule o fatorial do n, divida esse valor por
calcule o fatorial de n menos k multiplicado por calcule o fatorial do próprio k. Então veja, eu estou calculando 3 vezes o fatorial sem precisar escrever esse algoritmo, porque ele já estava pronto na minha função calcular fatorial. Então retorne o valor desta expressão. Todas estas chamadas de função vão ser executadas, primeiro com o valor do n, depois com uma cópia do valor resultante desta expressão e depois com o valor desta variável aqui. Calculado o coeficiente binomial, agora eu posso calcular a probabilidade de alguém ganhar na Mega Sena. Basta retornar o valor de 1.0 dividido por calcular o binomial, tendo como valor de n 60 e o valor de k 6. Então esta chamada aqui para a função calcular binomial calcula quantos arranjos eu tenho considerando 6 dezenas que foram escolhidas na minha aposta. Então 1 dividido por tudo isso dá a chance que eu tenho de acertar esta aposta com 6 dezenas. Agora ficou fácil. Na minha função main, para saber a probabilidade de alguém ganhar na Mega Sena, posso criar uma variável e dizer que o valor dela corresponde ao resultado da função calcular probabilidade. Veja que a função não recebe argumentos, então aqui eu não coloco nada dentro do parêntese. Calculada a probabilidade, podemos imprimir o resultado. Então, probabilidade de você ficar rico, se você apostou na Mega Sena, é o valor da variável P. Lembre que esse valor aqui que nós calculamos é a probabilidade entre 0 e 1, onde 1 significa 100%. Se você quer ver a resposta como porcentagem, então você precisa multiplicar esse resultado por 100. Por enquanto não vamos fazer isso. Executando este código, vamos ver o que nós temos na tela. 1.99 e na menos 8. O que isso significa? 1.99 vezes 10 elevado na menos 8. Seria um valor muito próximo de zero. Para que a gente consiga ver melhor ele, o que nós podemos fazer? Podemos configurar a impressão da variável P. Então podemos colocar aqui a palavra fixed, que significa mostre o valor do P em notação de ponto fixo, ou seja, mostre as casas decimais. Então, agora o resultado não estaria em notação científica. Veja que o resultado mostrado na tela é zero, porém, não significa que a variável P contém o valor zero. Pode ser que ela tenha mais alguns valores um pouquinho para cá. Para que a gente force a impressão a mostrar mais casas decimais, nós podemos incluir aqui a biblioteca IOManip e nós podemos utilizar agora uma chamada para este procedimento. Set Precision. Então vamos colocar que nós queremos utilizar 10 casas decimais para imprimir o valor do P. Então veja, estou usando aqui para que eu não imprima em notação científica e aqui para que eu force que sejam mostradas 10 casas decimais. Vamos ver agora o resultado. Então a probabilidade de você ficar rico é 0.00002. Veja que é bem pequena, tá? Então você pode mostrar para o seu pai, o seu avô que vai na lotérica jogar toda semana. Recapitulando, o que é mais importante nesse vídeo? Tínhamos que calcular a probabilidade de alguém ganhar na Mega Sena. Então para fazer isso nós criamos 3 funções, uma que realmente calcula essa probabilidade e as outras 2 sendo funções auxiliares para realizarmos esse cálculo aqui. Então veja, nós criamos a função do cálculo do fatorial, pensando que nós precisávamos calcular o fatorial 3 vezes. Então não seria interessante implementar o mesmo cálculo 3 vezes. Então para isso esta função foi muito útil. E aqui no final das contas utilizamos a função calcular binomial para calcular as chances de alguém ganhar na Mega Sena. Veja como o nosso código ficou bem limpo
e fácil de entender, cada um dos subproblemas sendo resolvido em uma função específica. Então, sempre que você for resolver um problema, faça antes uma análise e identifique quais são os principais subproblemas que você tem que resolver. Assim fica bem mais fácil de você resolver problemas complexos.